Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. É isso mesmo. A intenção desse canal é descomplicar o evangelho. A intenção desse canal é fazer com que todas as pessoas aprendam de uma forma bem simples. Não tem mais aquela dificuldade, porque aqui você vai aprender. Então redobre sua atenção que hoje nós vamos compartilhar João, capítulo 12, versículo do 1 adiante. O livro de João, discípulo de Jesus. Está escrito assim, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Uma parada aqui, ó. Quer dizer que ele estava lá na festa da Páscoa e por um breve momento ele cita aqui que Lázaro, que é a passagem anterior, né, do capítulo 11, estava morto e Jesus o ressuscitou. Continuando aqui, ó. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e a Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Com ele quem? Com Jesus. Lázaro, depois de ressuscitado, estava participando da ceia da Páscoa. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que de ali se lançava. Olha que interessante. Aparece uma mulher ali durante aquela cerimônia da Páscoa ali, né? Durante aquela ceia, e se derrama aos pés de Jesus, começa a ungí-lo com um unguento caríssimo e enxuga ali os pés com os seus cabelos. Aí Judas ali tem uma brilhante ideia, fala, viu, por que você não pega esse dinheiro que você gastou com esse nardo caríssimo, ou aliás, nós pegamos esse nardo caríssimo, vamos vendê-lo e fazer com que arrecade mais dinheiro, por assim dizer, realizar boas obras com o lucro vendido ali do nardo. Só que a Bíblia menciona que ele falava ali não com a intenção de ajudar. A Bíblia menciona que ele já era um cara ladrão, mas que estava inserido junto aos discípulos de Jesus. O que quer dizer? Que ele estava ali junto com os discípulos de Jesus, e mais adiante dá uma referência que ele era uma espécie de tesoureiro. É ele que ficava com a bolsa que continha o dinheiro. Mas mesmo assim, do começo ao fim do ministério de Jesus, você vai ver que Jesus dá chances e oportunidades para que ele se converta. E é assim nos tempos de hoje para pessoas que trabalham nas igrejas, que ainda têm os seus corações voltados a enganar as pessoas, que têm os seus corações ali que mesmo estão dentro do templo, a persuadir as pessoas a levar para o mau caminho, que a Bíblia menciona que esses tipos de pessoas estão como pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Em vez de atraí-las para Jesus, elas acabam dificultando a caminhada das pessoas ao encontro de Cristo. Acabam fazendo que as pessoas se percam pelo caminho ou tropecem e tenham dificuldade em se levantar pelos escândalos que elas e outras semelhantes a elas realizam no meio do povo cristão. Então as pessoas não querem, muitas delas, buscar a Cristo, porque se escandalizam por meio dessas pessoas. Continuando aqui o versículo 7, disse-lhe, pois, Jesus, deixai-a para que o dia de amanhã, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus fala assim, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Não impeçam ela, não. Os pobres, vocês sempre vai ter sempre pobre no mundo. Tipo, você acha que você vai matar a pobreza com um pouco de dinheiro que você adquiriu se fosse para vender o nardo? Se essa intenção seja boa ou não? Ele fala, os pobres sempre terão, mas vocês não terão eu aqui permanentemente. Porque o quê? Ele estava falando antes de morrer e ressuscitar. Jesus estava comentando esse fato antes de morrer e ressuscitar.
Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então muita gente começou ali a se aproximar, a ver ali Jesus, para ver também Lázaro, no sentido assim de ver a realização daquele milagre, porque o negócio se espalhou de uma forma tremenda, que Lázaro estava morto já fazia 3, indo para o 4º dia, aí Jesus vai e ressuscita ele. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Tomaram a decisão de querer matar Lázaro, porque era uma testemunha viva do milagre de Jesus, que Jesus realizava aquele milagre, demonstrando então ser então o Filho de Deus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Lembra que Jesus, na passagem anterior, se você não ouviu, tem a oportunidade de ouvir o capítulo 11, fala que assim, ele apenas dorme, e aquilo seria para manifestar a glória de Deus. Veio Marta e Maria até Jesus, pedindo o socorro dele. Então, ele não vai até então naquele momento que Marta e Maria pedem o socorro de Jesus. Fala, mestre, se você tivesse aqui, ele não tinha nem morrido. Ele falou, não, calma aí, isso aí é para a glória de Deus, ele apenas dorme. Aí os discípulos não entendem e falam, mas mestre, você vai lá tudo, ele está falando, ele está dormindo ou está morrendo? Aí Jesus fala, não, de fato ele morreu, mas para mim eles apenas dormem, ele está um período ali e vai manifestar a glória de Deus. E ocorre de fato isso. Jesus chega no local depois de 4 dias, ressuscita ele, e agora esse homem, Lázaro, que era amigo de Jesus, se tornou um milagre vivo, e isso chamava a atenção das pessoas, porque não era comum pessoas ressuscitarem daquela época. E como foi feito esse milagre? Pessoal, a curiosidade em relação ao milagre atraía as pessoas até Jesus, demonstrando então que realmente ele era o Filho de Deus, enviado na terra para a salvação do mundo. Versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jesus, a festa que Jesus vinha a Jerusalém, grande multidão que vira a festa que vinha Jesus em Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, Hosana, o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele. Como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Então já estava registrado através dos profetas Isaías, Jeremias e outros anteriores sobre a indicação do porvir do Cristo, que ele viria, que Jesus Cristo viria. Imagina por volta de 400 anos antes, os profetas falando que viria o Salvador, que viria o Cristo, que o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, dando referência sobre a vinda e a salvação e os milagres dele realizados. Então eles citam um dos textos que está aqui no livro de Isaías, profeta que mencionou sobre a vinda de Cristo 400 anos antes de ele nascer, e se cumpriu-se então as Escrituras. Versículo 17, a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitava dos mortos. Lembrando, se você tiver com essa dúvida ainda, eu vou ver se eu acho o texto aqui e vou colocar aqui embaixo sobre esse versículo que Lázaro cita, ok? Aí vai ficar mais claro ainda, mas lá no livro de Isaías, que Isaías cita. Então vai ficar mais claro ainda a referência do livro de Isaías, que eu vou colocar no texto aqui abaixo para você ver a parte que ele menciona essa passagem. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que de nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Disseram, pois, os fariseus entre si, entre eles, os fariseus dizendo, olha só, que nada estão aproveitando, eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido
a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André a Filipe, e disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama a sua vida, vai perder. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Por que ele está falando que quem achar a sua vida, perdê-la? Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, de fato, em muitas circunstâncias, situação, ele não toma suas próprias decisões por si mesmo. Ele aprende a tomar decisões baseados na palavra de Deus, que são conselhos que vão trazer bem a essa pessoa que assim a cumprir. Esses conselhos vão gerar paz, vão gerar amor, vão gerar alegria, vão gerar uma vida mais plena, que alcança a plenitude do Senhor, que a gente fala assim. A plenitude seria uma vida mais equilibrada, que as coisas estão em ordem, as coisas começam a dar certo. E mesmo quando vem dificuldades, que a Bíblia fala que no mundo a gente teria aflições, essas dificuldades são superadas, porque Jesus fala: eu venci o mundo, eu já venci essas dificuldades, então tem de bom ânimo, para nós se animarmos nele. Porque de fato você vai passar sim por dificuldades, mas vai vencê-las e vai ganhar experiências para ajudar outras pessoas. Agora que ele fala assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele já estava entendendo que estava chegando próximo à hora da crucificação dele. E quando Jesus também dá referência no Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, João, sobre pega a sua cruz e siga Jesus, ele fala que a partir desse momento que você tem um encontro com Deus, você renuncia a muitas outras coisas que tentam influenciar você a não seguir o caminho de Cristo. Porque o caminho de Cristo, você vai ter ali uma responsabilidade de o quê? Guardar a palavra no coração. E assim, praticando, você vai crescendo de fé em fé e glória em glória. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então ecoou uma voz do céu. O que ecoou? Um som alto, né? Foi transmitido do céu ali naquele ambiente, falando que veio uma voz do céu que dizia assim: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Que Jesus seria glorificado. Através do quê? De uma morte de cruz e ressurreição ao terceiro dia. Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que o tinha ouvido dizia que havia sido um trovão que ecoou do alto. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Detalhe: várias pessoas ouviu a voz do alto e começaram a entender que foi alguma outra coisa que ecoou aquela voz do alto, menos o Deus Pai. Eles não acharam que era o Deus Pai falando para Jesus, e as pessoas como testemunha ali não tinha discernimento ainda de todo o contexto que estava acontecendo, de todos os fatos que estavam acontecendo. E olha Jesus falando aqui, ó: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso ele fala em mistério, que ele fala sobre o juízo futuro, e ele estaria ali para também julgar futuramente. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Isso as pessoas questionando os discípulos ali, ó. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Jesus falando dele mesmo ali, ó: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz,
para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, crede ao quê? Creia na luz para que sejais filhos da luz. Quem que é a luz? Jesus. Quem que são os filhos da luz? Os que creem nele e praticam o que ele ensina. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Muita gente, mesmo vendo Jesus, no versículo 37, que tivesse feito tantos sinais mediante deles, ainda não criam. Meu Pai amado, coração duro. Muitas dessas pessoas estão com o coração endurecido. E é uma realidade. Imagina só, Jesus libertando pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, o pessoal vendo tudo aquilo e ainda não acreditando nele. Misericórdia. Continuando aqui, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que dizia assim, Senhor, quem creu na vossa pregação? Isaías, novamente é citado Isaías, que falava a respeito de Jesus por volta de 400 anos antes. Se atentam nessa parte aqui, um profeta que falava sobre como que Jesus ia fazer as coisas, que ele viria, que seria o Filho de Deus. Ele testificava acerca de Jesus antes de Jesus nascer. Então, versículo aqui, 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Quer dizer, cumpriu o que ele falou. Que diz assim, Senhor, quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-se os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então Isaías 400 anos antes falando assim, e tem uma outra tradução que fala assim, mesmo eles vendo, eles não estão vendo, mesmo eles ouvindo, eles não estão ouvindo, por isso é necessário que eu vos ensine por parábolas. O povo tinha o coração tão endurecido, estava tão cego espiritualmente falando, que mesmo vendo os milagres de Jesus, ouvindo a respeito do evangelho, ouvindo sobre a salvação, ouvindo sobre o que iria acontecer futuramente, não davam ouvidos ao que Jesus mencionava. Então temos um paralelo aqui, um divisor de águas. Você está hoje em dia como aquelas pessoas que acreditam em Jesus ou aquelas pessoas que não acreditam em Jesus? Você está entre as pessoas que estão dando ouvido, dando uma chance, uma oportunidade, entendendo que essas escrituras sagradas são a verdade de Cristo, é uma realidade espiritual? São fatos que, se você estudar no contexto histórico, vai ver que é verdadeiro a passagem de Cristo aqui na terra, que ele deu a morte em cruz e ressuscitou ao terceiro dia, realizou milagres e está realizando até hoje, porque a Bíblia fala que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Continuando a nossa lição aqui, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem que enviou Jesus? O Deus Pai. Continuando Jesus falando aos seus discípulos aqui, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, não permaneça na escuridão. Detalhe, ele é uma luz. A luz, então por que ele veio ao mundo? As pessoas estavam como cegas, como perdidas, como ovelhas sem pastores. Vamos lá, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a si mesmo. A palavra que tenho pregado é essa, ou há de julgar no último dia. A própria palavra dele já está predestinando a pessoa, já está pré-julgando a pessoa. Se a pessoa cumprir ela ou não, vai auxiliar ela, conduzir ela à salvação ou não. Por quê? Se Jesus disse, eu sou o caminho,
e ele é a verdade que você ouve dele, através da Escritura Sagrada e a praticar, vai te conduzir a esse caminho, que vai conduzir à vida eterna, que ele fala, eu sou a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Quando você entrega a sua vida a Jesus, morre o velho homem, e a ideia é nascer um novo homem em Cristo Jesus. Não me interessa o grau ou o tipo de pecado que você cometeu ou tenha cometido. A ideia é você se lançar fora desse pecado, sair desse charque de lodo. Você fala, Deus, eu estou nesse exato momento entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Deus, eu estou entregando a minha vida em tuas mãos. Faz de mim a sua vontade. Que a partir de hoje o Senhor me ensina, me transforme o meu eu interior. Começa a transformação de dentro para fora. Que eu possa aprender a ouvir o que o Senhor tem ao meu respeito. Cumpra em mim o seu propósito. Você pode dizer isso em oração. Que seja feita a sua vontade em minha vida. O que eu não estava enxergando, que eu venha passar a enxergar. Abre minha visão espiritual. Que eu não estava ouvindo, que eu venha passar a ouvir. Que eu venha aprender a ouvir a sua voz. Começa a testificar a sua palavra no meu coração. Começa a me dar uma direção. Eu necessito da sua direção. Porque a tua palavra diz que se eu seguir a sua palavra, eu vou obter a vida eterna. A sua palavra diz que se eu praticar o evangelho, eu vou caminhar em luz e não em trevas. Então voltamos aqui para o texto. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem a julgue. Quem julgue? A própria palavra já vai instruir, dar uma direção à pessoa. Vai dizer se ela vai ser salva ou não. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo-me com o Pai, conforme ele me tem dito. Ok? Então, qual que é o meu conselho, com a minha experiência de estudar aproximadamente 21 anos as Escrituras Sagradas? Pratique o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que quando você busca Jesus, ele quer que você tenha uma vida e uma vida com abundância. Quer dizer que em todas as áreas da sua vida, ele vai tomar conta. Em todas as áreas da sua vida, ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai suprir os seus anseios. Todas as suas carências emocionais, espirituais, físicas, financeiras, ele vai acrescentar o necessário para que você viva essa vida com abundância. Que Deus abençoe sua vida, não perca o próximo vídeo, que nós estamos aí parte a parte até terminar o Evangelho de João, que a ideia é essa, fazer com que você conheça a Cristo de uma forma profunda, simples e eficaz. Amém? Ótima semana.